dedicação, né? E a dedicação, a irmã se dedicou tanto a esse trabalho, né? Então, nós louvamos a Deus pela vida dela. Glória a Deus. Aleluia. Grande Deus. Louvado seja Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui, né? Amém, Jesus. Choveu bastante à tarde, né? Mas o Senhor nos deu a graça, a satisfação de nós podermos estar aqui, né? O tempo deu uma melhoradinha. Peço perdão aos irmãos, na semana passada eu não pude estar aqui, eu fiquei bastante ruim, mas glória a Deus, o Senhor nos restaurou. A gente ainda fica meio assim, né? Porque o tempo não firma, então a energia está sempre aparecendo, né? Mas graças a Deus estamos bem. Nós vamos, na semana passada nós estudamos o capítulo 8 de Daniel. E hoje eu quero concluir o capítulo 8 e entrar no capítulo 9. O capítulo 9 é bastante interessante para a igreja. Por quê? Porque nesse capítulo 9 de Daniel, na revelação que o Senhor dá a ele, nos mostra claramente de que a igreja não passará na grande tribulação. A revelação está aqui dentro desse capítulo. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos. Está dando para entender o estudo? Sim. Está esclarecendo o livro? Porque eu sei que é difícil às vezes entender, é muita informação na realidade, às vezes, para entender as profecias, né? Mas passo a passo, a gente vai vendo que tudo o que estava para acontecer pós-Daniel e o que está para acontecer depois de nós, tudo foi revelado por Deus. Nada ficou oculto. Tudo que Deus há de fazer com a humanidade, o que há de fazer com a sua igreja, com Israel, tudo foi revelado na palavra. Por que nós estamos estudando? Justamente para nós entendermos isso. Por quê? Quando se fala a respeito ao arrebatamento, à vida futura, às vezes ficam alguns pontos de interrogação na nossa mente, né? Mas quando lemos a palavra de Deus e quando estudamos, então isso se esclarece, isso se abre. Para a igreja, isso é muito importante. Por quê? Nós precisamos conhecer o que Deus determinou para o fim. Isso vai nos acrescentar fé, vai nos acrescentar confiança e vai nos esclarecer ainda mais acerca de Deus. Porque Deus é o Todo-Poderoso que ele se importa conosco aqui na Terra. Somos seres humanos, somos sujeitos a muita coisa, sim, mas Deus se importa conosco, Deus nos ama. Por isso, Ele trouxe as revelações, para nós entendermos e estarmos preparados. Esse é o foco principal, estarmos preparados. Quando nós lemos o Antigo Testamento, lemos acerca dos profetas, a partir de Isaías para frente, quase todos os profetas falaram acerca de Jesus, do Messias, a chegada do Messias. Para eles, para a época deles, Deus também trouxe todas as revelações, trouxe a palavra profética. Só que, quando Jesus chegou, quando ele nasceu, ninguém na época dele conseguiu identificá-lo. Ninguém conseguiu identificá-lo. Eles tinham a palavra nas mãos. Não era um livro como o que nós temos hoje, mas eles tinham os rolos dos profetas. Eles tinham a Torá. Desde o Gênesis, Deus prometeu Jesus. Então, observem, queridos,
Deus, eles tinham a Torá, eles tinham os rolos dos profetas. Deus revelou a ele tudo sobre o Messias, e quando o Messias chegou, eles não souberam identificar o Messias. Eles rejeitaram o Messias. E ainda o mataram, crucificaram. E eles tinham, vamos colocar assim, a Bíblia nas mãos. Eles tinham a Bíblia nas mãos. É por isso que nós precisamos estudar escatologia. Para eles era a chegada do Messias. Para nós é a vida futura. Essa vida futura vai chegar. Então, Deus também para nós, Ele deixou tudo aqui revelado por detalhes. Por detalhes. E quando nós lemos a palavra, quando nós estudamos e procuramos entender, então isso tem que nos fortalecer, tem que acrescentar fé nos nossos corações. Porque nós estamos muito breve do cumprimento de todas essas profecias. Muito breve. Nós somos literalmente a última geração. Quando eu encerrar o livro de Daniel, antes de entrar no Apocalipse, nós vamos estudar Mateus 24 e 25, que é Jesus profetizando sobre o fim dos tempos. Aí não é profeta nenhum, é Jesus falando sobre o fim dos tempos, tanto para Israel quanto para a igreja. Então, nós precisamos entender que, literalmente, nós somos o povo do fim. Nós não temos mais tempo, igreja. Nós não temos mais tempo de ficar brincando de ser crente, de ficar brincando de faz de conta, de ficar brincando de ir para a igreja. Nós não temos mais esse tempo. A igreja de Cristo, literalmente, precisa compreender a sua palavra e tomar posição de igreja. Por quê? Jesus está voltando. E quando nós falamos assim, isso engloba tudo. Quando nós tomamos posição de igreja, nós tomamos uma posição literal e muito séria diante de Deus. De estar orando pela igreja, de estar orando por aqueles que estão perdidos no mundo, por orar por aqueles que conheceram o Evangelho e se afastaram, de orar pela igreja perseguida, que não tem o tempo que nós temos. Não tem. Nós somos igreja livre. Vocês podem vir para cá para a igreja no dia que vocês quiserem. Se quiserem vir todos os dias, podem vir todos os dias. Mas tem uma igreja dentro da janela 1040 que não tem um templo para se reunir. E aí a gente pensa e fala assim, mas a minha igreja é bem ali do lado e eu não vou. Ah, hoje está chovendo, eu não vou. Ah, hoje está frio, eu não vou. Ah, hoje está calor, eu não vou. A gente às vezes arruma muitas desculpas para eu não ir, né? Por quê? Porque nós temos um tempo na nossa disposição. Eu já vi, sempre vejo, todas as igrejas, até na internet, os pastores dizer que, irmão, você tem um chamado para fazer tal obra, mas espera, tudo é o tempo de Deus. Eu acredito que tudo é no tempo de Deus. Mas será que o tempo de Deus não é esse na vida do cristão? O tempo de Deus é hoje. As pessoas dizem, não faça agora, espera o tempo de Deus. Não quero falar, espera o tempo de Deus. Eu creio também, às vezes eu falo, desde quando Jesus falou, olha, Pai, está tudo consumado. É o tempo do cristão aqui na terra fazer a obra dele. Então, o que o Jamil está falando, e o assunto que vocês estão estudando na EBD, é sobre missões. É o foco desse trimestre. Então, qual é o tempo de Deus na vida da igreja? É hoje. É hoje. Eu tenho chamado para ir lá para fora. Você tem chamado para fazer missões. Não é para ir nem para aqui, nem para ali. Você tem chamado para fazer missões. Todos têm esse chamado. Todos têm essa responsabilidade. Como que a gente faz missões? A gente faz missões orando. Se eu me dispor a orar pelos missionários,
a orar pela igreja perseguida, orar pelo continente africano, orar pelo continente asiático. São continentes mega problemáticos. Nós estamos fazendo missões. Quando eu oro pelos meus vizinhos, por aqueles que estão afastados, por aqueles que ouvem a palavra e não querem aceitar, nós estamos fazendo missões. Gente, não é fazer uma oração e só se lembrar deles daqui a um ano. As vidas têm que estar no nosso coração. As vidas estavam no coração de Deus. Deus, Ele deixou tudo isso revelado para nós por amor a nós. E do jeito que Ele nos ama, nós temos que amar a humanidade. Nós podemos até não conhecer, mas nós precisamos amar. E quando nós amamos, nós nos lembramos de orar por eles. Não importa se eu sei o nome ou se eu não sei o nome do meu vizinho. A minha obrigação é orar pelo meu vizinho. Deus sabe qual é o nome dele. Quando, mesmo que pouco, quando nós ofertamos para missões, gente, isso pode ser, eu vou colocar o mínimo, R$2, R$5, R$10. Quando a gente fala de oferta missionária, não é grande quantidade, é uma oferta, é aquilo que a gente pode. Por quê? Porque aquilo que a gente pode nas mãos de Deus, Deus multiplica. E quando nós ofertamos, nós estamos fazendo missões. E aí tem aqueles que têm o chamado. Quem tem o chamado, vai. Quem tem o chamado, vai. Tudo isso está aqui, olha. É um alerta que nós temos que ter hoje a respeito de escatologia. E eu vou juntar aqui a respeito de missões, que é o que vocês estão estudando na EBD. Está tudo revelado aqui. Deus deixou revelado por amor. Nós temos que aprender por amor. Se eu aprender sobre escatologia e se eu me der conta, se a minha mente computar quão perto Jesus está, então mais depressa eu vou dobrar os meus joelhos e eu vou orar pelos meus vizinhos. Porque Jesus está voltando, eu quero ir para o céu, mas os meus vizinhos também têm o direito de ir para o céu. Eles também têm o direito de conhecer. Escatologia não é só para nós ouvirmos. Nós temos que aprender acerca de Deus, da grandeza de Deus. No capítulo 7, 8, nós não vamos ter um vídeo, mas eu quero, algumas imagens vocês já viram e eu acredito que a gente só acompanhando a palavra dá para a gente entender. No capítulo 7, 8, Deus ele já traz uma revelação. Olha, no tempo de Daniel estava no Império Medo-Persa, final do Império Medo-Persa. Isso era mais ou menos vamos colocar uns 500 anos. Não chega a isso, mas vamos colocar uns 500 anos antes de Jesus. Deus ele revelou para Daniel o que ia acontecer no Império seguinte, no Império Grego. Ele estava no Império Medo-Persa. Ninguém sabia do Império Grego. Deus revelou a Daniel o Império Grego. Deus revelou a Daniel o Império Romano, que seria a época que Jesus iria nascer. Ninguém sabia disso. Para que o povo precisava entender isso? Para entender Deus, o amor de Deus. O que vai acontecer aqui na frente, o Senhor nos avisa hoje. Só que nós não podemos entrar por um ouvido e sair pelo outro. Nós temos que ouvir e guardar a palavra no nosso coração. Por quê? Porque quando as coisas começarem a acontecer, na Bíblia está isso. O Senhor falou isso. Olha, nós já estamos vivendo esse tempo. A palavra tem que estar dentro de nós e testificando em nós. Né? Essas profecias que Deus mostra a Daniel, ela é futurista, era para o tempo logo depois de Daniel, e elas são escatológicas, porque
porque elas ainda vão se cumprir. E nós, na realidade, a Igreja de Cristo, não vamos ver muito dessas profecias, porque boa parte delas vai acontecer na grande tribulação, no reino milenar, e a igreja não está aqui. Na grande tribulação a igreja já está arrebatada, no reino milenar a igreja desce para reinar com Cristo. Ela não vai estar aqui na terra, mas Deus já nos avisou acerca disso. Só que eu tenho que dar ouvido para a palavra se eu quiser mesmo ser arrebatada. Não é só porque eu venho para a igreja que eu vou ser arrebatada. Não é só porque eu venho na igreja que Deus vai falar assim, ele está indo lá na igreja, eu vou trazer ele para mim. Não, nós temos que ter compromisso com Deus e com a sua palavra. Para isso que nós estamos aprendendo, ok? Se por um acaso vocês tiverem alguma dúvida, gente, vocês podem me perguntar. Se não der tempo para perguntar aqui, eu estou lá no grupo de vocês podem perguntar no grupo, eu respondo para todo mundo, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida do outro, mas não vamos ficar com dúvida, vamos entender tudo que a palavra de Deus está nos dizendo. Amém? Amém. Capítulo 7, eu quero frisar alguns detalhes. Capítulo 7 de Daniel fala sobre um chifre pequeno, um chifre que nasce na cabeça do terrível animal, derruba 3 chifres. Capítulo 7 estava apontando para a igreja romana. Era a igreja romana. Eu quero sempre deixar isso frisado. Não é a igreja católica, gente. É a igreja romana. É a igreja romana. Nós vamos ver, acompanhar ao longo das histórias que Roma é quem elegia os reis, ungia os reis. E o capítulo 7 mostra isso. A autoridade que aquele chifre tem. Ele nasce, ele derruba 3, ele se torna grande, ele fala arrogantemente contra Deus, contra os santos. A igreja romana matou muitos cristãos e judeus, milhares de cristãos e de judeus, mudou as leis, mudou as estações, é tanto que até hoje nós acompanhamos o calendário gregoriano. Então, capítulo 7 fala acerca da igreja romana. Ninguém sabia disso, mas Deus já estava revelando para Daniel. Capítulo 8 vai falar sobre o bode e o carneiro, que representa o Império Medo-Persa e o Império Grego. Esses dois animais, eles brigam entre si. O carneiro vence, o bode vence o carneiro. O bode prevalece. Por que o bode prevalece? Porque, olha, o Império Grego é ventre, é da onde vai surgir o anticristo, é da onde vai ser gerado o anticristo, de algum lugar que pertenceu ao Império Grego. Alexandre morre, surgem 4 notáveis chifres, e de 2 chifres nasce um chifre pequeno. Então, o chifre pequeno do capítulo 8 de Daniel é o anticristo. Historicamente, a palavra se cumpriu em Antíoco Epífanes, que foi a personificação de Satanás na terra. Agora, escatologicamente, ele é o homem do pecado que vai se levantar no fim dos dias. Capítulo 9. Quando nós entramos no capítulo 9, nós vemos Daniel. Olha, o versículo 2 vai dizer assim: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, isso era o primeiro reinado de Dário, Império Medo-Persa. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam
está o quê? Estudando a palavra, estudando os rolos, as profecias que Deus falou através de Jeremias. Estudar, gente. Isso é o principal, é o que vai nos trazer entendimento, esclarecimento. O Senhor abre a nossa mente quando nós nos dispomos realmente a estudar e a entender a sua palavra. Então Daniel, ele está ali, está na Babilônia, mas ele está lendo os rolos. Era recente, Jeremias estava logo atrás dele. Mas ele está lendo, o que Deus falou através de Jeremias? Aí ele entendeu o que Deus falou por Jeremias. É 70 anos o cativeiro. E aí ele fez conta de quando ele chegou na Babilônia aos 17 anos. Ele agora já tinha quase 80. 70 anos. O tempo de Deus é chegado para o seu povo. Então Daniel, quando ele entende aquilo, ele se prostra a orar pelo seu povo. Ele começa a confessar os pecados. Nós vamos ver, eu acho muito linda essa oração de Daniel, porque ele usa uma expressão aqui. Olha, vamos ler os primeiros versículos, queridos. A partir do versículo 3. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. O jejum, o pano de saco, a cinza que eles usavam, era para denotar arrependimento. Vamos nos lembrar que eles viviam na época da lei, era diferente da nossa época, que é a época da graça. Hoje a gente não precisa mais ficar jogando cinza na cabeça, se vestindo de saco, para mostrar que estamos arrependidos, né? Nós só precisamos nos prostrar perante ao Senhor e realmente de coração a gente se arrepender, e Deus, ele literalmente, ele vê o nosso arrependimento e ele atende a nossa oração. Amém? Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidade. Temos. Olha, Daniel era um homem de Deus. Deus havia usado ele durante todo o Império Babilônico. Ele agora já estava no Império Medo-Persa. Deus está trazendo revelações para ele. Ele podia falar assim: eu estou aqui na Babilônia, mas eu estou buscando ao Senhor. Mas o teu povo pecou. Mas não. Povo, gente, é um. Igreja é uma. Não é o meu irmão pecou. Senhor, perdoa o meu irmão que ele pecou. Não. Nos perdoa, nós pecamos. Nós pecamos. Ninguém pode apontar o dedo para alguém e falar: você pecou. Nós pecamos. O pecado da igreja, o pecado do irmão, não é do irmão, é da igreja. Nós somos um corpo, não tem para onde correr. E nós precisamos terminantemente entender isso. Cada vez que nós vemos alguém cometer algum erro, nós temos que chorar diante de Deus. Senhor, nós pecamos diante da tua presença. Nós pecamos. Às vezes pode ser difícil na mente humana, mas nós não podemos caminhar só com uma mente humana. Porque nós não somos só seres humanos, nós somos o corpo de Cristo. Então, Senhor, perdoa, nós pecamos diante de Ti. E essa era a oração de Daniel. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos Teus mandamentos
servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Olha como Daniel se apresenta. Nós somos o teu povo. Nós pecamos. Então, igreja, nesse dia de hoje, vamos trazer essa palavra muito forte para gritar dentro de nós. Nós somos um em Cristo. Nós somos um em Cristo. Se alguém pecou, não é ele que pecou, nós pecamos. E se nós queremos ser arrebatados, se nós queremos chegar na glória, nós precisamos entender isso. Porque ninguém vai chegar diante de Deus apontando o pecado do irmão. Ó, o fulano errou, Senhor, perdoa ele errou. Ou às vezes até comentar com alguém, ó, você viu o que o fulano fez, você viu o que o fulano falou? Eu pequei, eu errei. Então a igreja precisa ter essa consciência. Nós somos um em Cristo. Daniel, ele leu a palavra, ele entendeu a revelação de Deus, ele se arrependeu como o povo dele, os judeus que estavam ali naquele cativeiro, ele se arrependeu. E agora, depois desse processo, a oração de Daniel, ela continua, ela é muito bonita. Deus lhe traz uma revelação para Daniel. Esse capítulo ele vai nos mostrar muito claro sobre a unidade. Quando eu reconheço, eu entendo a unidade, Deus fala. Deus não fala só para mim, Deus fala para todo o povo. Deus fala para todo o povo. A palavra que Deus dá, a palavra está aqui, já está revelada. E Daniel não tinha a palavra revelada. Nós já temos a palavra revelada. Tudo que nós precisamos já está aqui. A palavra não é para mim. A palavra é para eu compartilhar com os irmãos. É para edificar os irmãos. Paulo, ele vai falar assim aos Tessalonicenses: consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Os irmãos estão sofrendo. Irmã, nós estávamos ainda agora, eu vi o pastor Adair, o Luiz, quando chegou, nós estávamos falando sobre dor, essas alergias, essas crises que a gente não passa, e nós estamos no mundo físico, nós podemos sofrer isso, mas nós podemos nos consolar um outro e dizer assim: pastor Adair, isso vai passar, Jesus já está voltando. Luiz, isso vai passar, Jesus já está voltando, o tempo está curtinho, o sofrimento está acabando. Consolar-vos uns aos outros com essas palavras. Quando nós entendemos que está tão próximo de Jesus vir, então nós vamos consolar uns aos outros. Olha, você está sentindo dor, tá? Mas vai passar logo, Jesus já está voltando. É a palavra de consolo que Deus deixou para nós. E nós temos que compartilhar com os irmãos. Amém? Amém. A partir do versículo 20, Daniel ele estava orando e ele diz assim: falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel e lançava minha súplica diante da face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu, e na minha oração veio o homem Gabriel, que tinha observado
a visão ao princípio. Ele estava orando e agora Deus traz uma revelação bombástica para a nação de Israel. Nós vamos ver desde o começo do capítulo que ele está orando pelo povo. Ele se coloca junto do povo, nós pecamos, mas a intercessão dele é pelo povo de Israel. E aí, então, Gabriel traz a visão, traz a revelação. A partir do verso 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Gabriel, quando fala, ele deixa bem explicado. Olha, Daniel está orando pelo povo de Israel, se arrependendo, pedindo perdão. E aí ele fala assim: agora eu vim para te trazer a revelação. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Daniel. Povo de Israel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Qual é a única santa cidade do mundo? Jerusalém. É a única santa cidade do mundo. E Jerusalém está onde? Em Israel. E o anjo fala para ele sobre o teu povo e a tua santa cidade. Então nós vamos entender que tudo que foi revelado aqui é para Israel. Não tem nada a ver com igreja. Deus deu datas em detalhes. Nós não temos a imagem hoje, mas eu vou jogar a explicação desse capítulo no grupo. E lá no grupo vai estar a continha feita, a matemática. Eu vou falar a respeito, mas aí vocês vão ver no grupo as continhas, tudo feito bem explicadinho, tá bom? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Olha, o segmento do versículo, Deus vai dar 6 razões porque as 70 semanas estão determinadas. Não é que fala assim: eu só determinei 70 semanas, vocês vão sofrer e ponto final. Não, existe uma razão para essas 70 semanas serem determinadas. Deus deu 6 razões para Daniel. Vamos ver? Primeiro, para fazer cessar a transgressão. Segundo, para dar fim aos pecados. Terceiro, para expiar a iniquidade. Quarto, para trazer a justiça eterna. 5, para selar a visão e a profecia. 6, para ungir os santos dos santos. 6 razões Deus deu para Israel, porque essas 70 semanas estavam determinadas para eles. Israel é o povo de Deus, nós estudamos isso aqui no princípio do nosso estudo. Deus precisava de um povo para que Jesus nascesse. Deus criou o mundo, havia muitas nações, Deus prometeu o Salvador, mas o Salvador não podia vir de qualquer povo, de qualquer raça. Então Deus chamou um Abraão, separou, esperou ele fazer 100 anos, que é tipo assim: olha, acabou toda a possibilidade humana, de você eu vou fazer um povo, mas eu vou fazer, não é você que vai fazer. Então Deus espera passar toda a possibilidade humana, tanto para Abraão quanto para Sara, 100 anos, 90 anos, impossível. Até para a medicina de hoje, um homem de 100 anos e uma mulher
mulher de 90 anos juntos gerarem um filho. Então Deus espera o limite. É o meu povo que vai sair daí. E aí ele dá Isaac. Aí vem Jacó e Esaú. Aí de Jacó vem as 12 tribos. Agora Deus leva 72 pessoas para o Egito, usa o Egito como útero. 400 anos depois estava um povo dentro do Egito. E aí ali com mão forte, depois de 10 pragas, de muita dor, Deus tira aquele povo do Egito. Deus, no deserto, Deus legislou. Ele ensinou como é que ele ia comer, como que ele ia se vestir, como que eles iam andar, o que eles iam falar. Deus predeterminou tudo. Por quê? Eles tinham que proclamar o Messias para as nações. O Messias ia chegar. Nós vamos ver, queridos, que a missão da igreja hoje não é diferente da missão de Israel. Israel não cumpriu a missão deles. Eles não irradiaram Deus para as nações. Eles falavam assim, eu creio em Deus, mas eu creio também nos deuses das nações. Então nós vamos ver que todo o Antigo Testamento, Deus, ele está corrigindo o seu povo, corrigindo o seu povo, até chegar nos 70 anos de cativeiro. Até chegar nos 70 anos de cativeiro. O cativeiro foi uma correção de Deus para o seu povo. Eles não cumpriram a missão. Nós estamos cumprindo? Nós estamos cumprindo? Porque Jesus, antes de morrer, ele fez o chamado à grande comissão. Ele deixou um id. Atos 1, ele fala, olha, vocês vão me ser testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Ah, Deus falou então, foi lá para Jerusalém. Não. Qual é a nossa Jerusalém? Guarujá. A nossa Jerusalém é Guarujá. Então vamos colocar o chamado de Deus e nós e vocês vão ser testemunha tanto em Guarujá como na Baixada Santista, no estado de São Paulo, no Brasil e até os confins da terra. A palavra de Deus é isso que está dizendo para nós. Porque a nossa Jerusalém é aqui. E nós precisamos cumprir a missão. Então, o que nós acabamos de falar, não é todos que vão, não. Nós fazemos missões aqui, gente. Nós fazemos missões nos joelhos, na oração, orando por todos aqueles que nos são salvos, pelos nossos vizinhos, pelos nossos parentes, pelos missionários que estão no campo, pela igreja que está lá do outro lado do mundo sendo perseguida, pelo continente africano, asiático. Os nossos joelhos faz a distância certinha entre nós e as nações. É a ponte exata entre nós e as nações. Israel não cumpriu o seu ministério. Foi parar no cativeiro. Sofreu 70 anos. Jerusalém foi destruída. O templo foi destruído. Por que Deus destruiu o templo? Porque eles acreditavam demais no templo. O templo para eles era um lugar de segurança. Ah, Deus está aqui. Nós temos o templo. Deus está conosco. Ah, Ele não vai permitir. Deus não está preso em paredes. Deus não está preso em paredes. É por isso que eu falo que não é só vir para a igreja que vai nos levar à eternidade. Nós temos que terminantemente nos arrependermos, vivermos a palavra de Deus. Não é só vir para a igreja, porque Deus não se importa com isso daqui. Deus se importa com vidas. Nós estamos aqui porque nós estamos aprendendo. E quando nós passamos dessa porta para fora, nós temos que colocar em prática tudo que nós ouvimos aqui, tudo que nós aprendemos aqui.
por quê? Porque Israel não cumpriu a missão. Israel não cumpriu a missão. Deus agora dá 6 razões por que ele determinou 70 semanas. Aí nós vamos, Deus, muito detalhista como ele vai dizer assim, no versículo 25, ele está esclarecendo para Daniel, sabe e entende. Ele está dando datas, Deus está dando datas, sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Olha, eles estavam no cativeiro, já era Império Medo-Persa, mas eles não tinham voltado ainda. Mas Deus já está falando, olha, vocês vão voltar, e desde a data que voltarem, que vocês foram para Jerusalém, para reedificar a cidade, então 7 semanas. Semanas, que é dito aqui no livro de Daniel, no hebraico está Shabua. Shabua não fala de semana de dias, fala de semana de anos, são semanas proféticas. Então, cada 7 semanas, cada semana que vem descrevendo aqui, semana tem 7 dias. Então, para cada semana são 7 anos. Não são contados dias, são contados anos. Olha, da ordem para edificar Jerusalém até ao ungido, para edificar Jerusalém, 7 semanas. Até ao ungido, o príncipe, 62 semanas. Então, a gente vai fazer uma continha basiquinha. 7 semanas, 7 vezes 7? 49 anos. Aí, para edificar Jerusalém. Daí, até chegar o Messias, até chegar Jesus, 62 semanas. 62 vezes 7, vai dar 484. 484. As 62 semanas, já tem 49 aqui, vamos deixar de lado. Aí até o príncipe, 62 semanas. 62 vezes 7, 484 anos. Quando a gente soma com as primeiras 49 semanas, então vai dar... 483 anos. 483 anos. Se Deus determinou 70 semanas, 7 vezes 7 é? Então são 490 anos. Deus determinou para Israel 490 anos. Aí ele fala, até a construção, 49 anos. Da construção até o Messias, 62 semanas, 484 anos. Quando nós somamos tudo, vai dar 483 anos. 483 para 490, falta quanto? 7 anos. Que fala o quê? 7 anos da grande tribulação. O que Deus explica aqui para Daniel, ele deixa muito claro de que a igreja não entra na grande tribulação. A grande tribulação foi determinada para Israel.
vão ter mais 62 semanas. Gente, pensa que eles tinham essa palavra nas mãos quando Jesus nasceu. Bastava só eles contarem os anos. E eles iam falar assim, esse é o Messias. Deu o ano certinho que ele ia chegar. Deus deu datas para eles. Eles estavam com tudo escritinho, esclarecido nas mãos. O Messias veio e eles não reconheceram o Messias. Eles não enxergaram. Tem muita gente hoje que não está enxergando que nós estamos no fim do fim. Que nós estamos no fim do fim. É o que nós estamos, no fim do fim. O princípio de dores, que nós vamos estudar de Mateus 24, já começou faz tempo. O que nós estamos passando hoje já são dores de parto. Dores de parto, quando é que a dor aperta que desespera? Já é para quando a criança está para nascer. Ela vem doendo. Quando chega aquela dor gritante, que já não dá mais o quê? A criança nasceu. A igreja foi arrebatada. É o que nós estamos fazendo. Para quem acompanha o quadro mundial, eu só vou falar do clima, não vou falar de nada mais, porque está acontecendo N situações no mundo. Vou falar só do clima. O clima no mundo todo virou um auê. A gente quer muitas chuvas para cá, a gente até que não tem tanta catástrofe, gente. Porque lá para fora tem catástrofe, não? Tem catástrofe. Quem não está se acabando nas águas, está se acabando nos desabamentos, está se acabando no fogo, cidades inteiras sendo consumidas pelo fogo. Mas o sol por aqui, nesse último dia, eu vi, não sei se é verdade no Instagram, mas a moça fez o vídeo, mostrou a caixa d'água dela derreteu. No calor, a quentura. Lá do lado do Mato Grosso, essas coisas assim. Não, do lado da Amazônia, foi... Ele falou que estava. Caixa d'água derreteu. Derreteu. Cheia d'água. Amassou. Mas por quê? Porque o calor foi de 42 graus, mas a sensação térmica era 49,50. Isso foi jornal, não? Era 49,50. O meu E filho... diz que esse vai ser o pior verão da história. O meu filho, ele fala assim que a gente estava no aquecimento global. Agora não é mais aquecimento, já é ebulição. Já é mais do que o aquecimento. Eu falo para os meus filhos que já é uma prévia do inferno. Ele já está avisando como é que vai ser o inferno. Segura, né? Mas tudo isso está nos mostrando o quê? A proximidade. Nós precisamos entender a proximidade. Não é só entender, é se preparar. Se preparar. Como é que eu me preparo, irmã Abigail? Em oração pela minha vida e por todas as demais vidas que a minha voz alcançar. É assim que a gente se prepara. A salvação não é só para mim, a salvação é para todos. Eu tenho que amar todos. Nos meus joelhos, eu tenho que amar todos. Jesus deixou bem explicado, Deus deixou bem explicado para o povo de Israel. Eles não entenderam. Oxalá, igreja, que nós ouçamos a palavra de Deus e que nós possamos estar preparados. Preparados. O que esse mundo espera? E não vai logo os pés de Jesus, né? E fazem tantos planos que eu vejo com Deus, pensando que vai ficar perpetuamente. Planos materiais, né? Porque pensa que vai ficar perpetuamente. Pensando, meu Deus. Olha, gente, fazer planos não é errado. Eu posso fazer planos que, eu vou comprar uma casa amanhã, eu pretendo comprar isso, eu posso fazer planos. Mas eu tenho que viver para Deus. Eu vou continuar caminhando aqui? Vou, mas eu tenho que viver para Deus. O meu foco não pode estar aqui, o meu foco tem que estar aqui. Agora, enquanto eu estiver aqui, eu vou estar caminhando. Eu preciso comer, eu preciso acordar, eu preciso dormir, eu preciso trabalhar. Eu tenho que continuar a viver. Mas com o foco no Senhor. Por quê? Qualquer momento pode soar
última trombeta. Minha família, que eu sou cristã, e muitos já conheço caminhando para a igreja, depois saíram e não voltaram mais. Então elas ficam pensando em ser rica, ser rico. É o desejo dela. Eu fico pensando, meu Deus, para que a riqueza? Se Jesus vai voltar, ele vai ficar tudo aí. A gente pode trabalhar pelo dia a dia, né? É uma coisa de ficar rica, minha querida. Olha, eu fico assim, Jesus, sem dizer. Nós precisamos realmente da riqueza espiritual. Porque falta alguma coisa, falta isso, mas no mundo teremos aflições, elas não querem entender isso, acha que os ricos não tem problema. Elas acham que o rico tanto está doente, com tanto dinheiro, não tem solução. Se não for Jesus. Não foi. Mas Deus não é contra o rico, contra a riqueza, né? Não. Ele é contra aqueles que se afastam dele. Se afasta dele pelo coração deles, que elas têm um coração na riqueza. É que o nosso coração não pode estar na riqueza aqui. Não pode estar na riqueza aqui. A Bíblia fala que onde estiver o teu coração, onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Então o nosso tesouro tem que estar lá. Por quê? Porque aí eu vou ter o meu foco lá. Verdade. Enquanto se meus olhos, o meu coração estiver no tesouro da terra, eu não vou estar com Deus. E a Bíblia é clara, gente, em dizer que ninguém pode servir a dois senhores. Não podereis servir a Deus e a Mamon. Ai, não tem rico nenhum vai entrar no céu? Ai sim, gente. Ai sim. Porque a gente conhece muitas pessoas que têm dinheiro, mas eles não focam ali. Eles são mão aberta, eles abençoam, eles ajudam, eles servem a Deus, eles buscam ao Senhor. Apenas têm uma vida abastada. Agora, eu me pôr a trabalhar, porque eu quero enricar. Eu vou deixar Deus de lado, por quê? Eu vou trabalhar na hora de vir para a igreja, eu vou trabalhar na hora que eu tiver que estar orando, eu vou trabalhar na hora que eu tiver que estar lendo a Bíblia, eu vou ocupar o tempo com o trabalho. E a minha vida não pode ser só trabalho. Eu tenho que trabalhar? Tenho, mas eu tenho que ter o meu tempo com Deus. Tenho que ter o meu tempo com Deus. Nem só, né, irmã Miguel, que ele era tão rico, mas a riqueza dele, o coração dele não estava na riqueza. Tanto que ele falou, Deus me deu, transformou, e bendito seja o nome do Senhor. E não se importou Nem nem um pouco. com nada. Não se importou nem um pouco. Porque ele tinha Deus na sua Quando a vida. esposa diz, abandona seu Deus e morre, ele fala, você está falando muito louca. Verdade. Por quê? O coração dele estava em Deus. O coração dele estava em Deus. Versículo 25 ainda. 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. O final desse versículo já está falando do tempo da angústia do fim. Está falando assim, Israel, vocês vão ser restaurados, vocês vão ser salvos, mas em tempos difíceis. Deus determinou a grande tribulação para o povo de Israel. Muita gente vai ficar, porque muita gente não quer Deus, não quer o Senhor. Então muita gente vai ficar para a grande tribulação. Mas a grande tribulação está aqui, é para Israel. Quem é que vai ser salvo na grande tribulação? Só Israel. Só Israel. A 120ª semana é para Israel. Eu ouço desde que eu era pequena se Jesus vier e eu não for no arrebatamento para a igreja, eu vou depois. É só eu morrer depois lá na grande tribulação que eu vou. Segunda leva. Não existe isso, não existe. Eu sei que alguns de vocês já ouviram o que eu ouvi, porque antigamente era do jeito que eles falavam. Primeiro, gente, Jesus vai vir arrebatar a igreja. A igreja é um
deixar as pernas para vir buscar depois? Não. O corpo vai inteiro. A partir do momento que a igreja foi arrebatada, quem é a igreja vai subir. Igreja vai completa. Quem ficou não é igreja. Pode ter morado dentro do templo. Não é igreja. Então, ficou. A pessoa não é igreja. A pessoa não está salva. Não está conosco no livro da vida. Mas, irmã Miguel, eu passei a minha vida inteira na igreja. E aí, se passou a vida inteira na igreja e não se converteu de verdade? E não se converteu de verdade. Tem muita gente que está dentro da igreja hoje porque tem medo de Deus. Tem medo de Deus. Se eu não ficar com o Senhor, Ele vai me mandar para o inferno. Por medo, ninguém vai chegar na glória. Nós precisamos ter uma vida com Deus. A nossa vida tem que ser transformada. Jesus fala em João 15, quando ele cita João 15, já é os últimos dias, os 4 últimos dias dele na terra. Ele fala sobre João 15. João 15, ele está falando da igreja. Ele está falando assim, olha, tem a videira, mas vocês vão ser enxertados na videira. Por quê? Porque o povo de Deus é Israel, são os judeus, mas nós somos enxertados, nós vamos ser literalmente povo de Deus também, nós somos enxertados na videira. Mas, se nós lermos, abre lá a Bíblia João 15. Se nós lermos o capítulo de João 15, obedecendo o português, a gente lê direitinho. Olha, vai dizer assim, João 15, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, vamos acompanhar exatamente o que a palavra diz. Todo ramo que estando em mim e não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa. Ele não está falando assim, olha, vocês agora estão na videira e vocês vão dar frutos. Não, ele fala fruto, no singular. O que não der fruto, o que não der fruto, ele corta. Ele corta. E todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Se você ler o restante do capítulo, você vai ver que fruto aparece no singular. Do que é que Jesus está falando? Fruto do Espírito. Ele está falando assim, olha, vocês vão ser enxertados na videira. Enxertados na videira, vocês têm que dar fruto. O fruto do Espírito, que tem 9 características. Então, eu como cristão, caminhando aqui na terra, se eu estou me preparando de verdade para ser arrebatado, eu tenho que desenvolver 9 características na minha vida. Porque se eu não desenvolver, eu não vou dar fruto. Se eu não der fruto, eu sou cortada. E não tem como ter um no teu hoje, né? Tem que ser os 9. Olha, pode ser que não alcancemos os 9, mas eu tenho que todo dia estar caminhando. Eu quero, Senhor, me transforma, Senhor, me muda, Senhor, me muda, Senhor. É uma briga constante. Eu preciso batalhar dessa forma todo dia. Por quê? Se eu não tiver fruto, eu sou cortada. O primeiro fruto que está aí apontando é o amor, né? É o que nem todos têm, né? O mais difícil que Jesus deixou para o povo é a ordenação
Amar o inimigo. Jesus acrescentou, então vocês têm que amar o inimigo. É certo que assim, é raro que hoje tenha um inimigo, né? Nós não estamos em tempos de guerra, de nada. Mas tem sempre aquele que às vezes não gosta da gente, justamente porque a gente é cristão. E aquele que tem birra da gente, justamente porque a gente é cristão. E nós vamos fechar a cara para eles também? Não. Amar eles aqui, olha. No joelho. Amar. É o papel da igreja. Nós precisamos. É por isso que fala assim. Nós estamos nos preparando, estamos vivendo de tal forma para que se Jesus vier agora, todos nós subamos. Então nós temos que fazer uma autoanálise. Eu tenho fruto do Espírito. Eu tenho fruto. E ele fala assim, aquele que dá fruto, eu vou limpar, quer dizer, eu vou raspar, eu vou lixar, eu vou te peneirar para que você dê mais fruto. É forte. Não é falar assim, eu desenvolvi o fruto, então eu estou de boa, ó, não. Você está dando fruto, agora eu vou te limpar, eu vou raspar, eu vou lixar. Para quê? Para você dar mais fruto, porque eu só desenvolvi o fruto do amor. Agora eu tenho que desenvolver o fruto da paz. Aí ele vai continuar lixando, porque eu tenho que desenvolver o fruto a característica da benignidade. E ele continua lixando para me desenvolver a bondade, a fé, a mansidão, a temperança, domínio próprio. Domínio próprio. O que a gente faz quando pisam no nosso pé? Aí lixa e depois põe um adubo que é para ficar bem bonito. Não, você vai continuar sendo lixado, filho. Vai continuar sendo até o último dia. Até o último dia. Até o último dia. Até Jesus voltar, a gente vai ser lixado. Por quê? Porque nós precisamos desenvolver as características do fruto do Espírito. Aí a gente vai falar assim, eu estou me preparando para Jesus voltar. Eu estou me preparando para Jesus voltar. Tem gente que confunde, a gente pega assim, você está ganhando alma para Jesus, está dando fruto. Não! A palavra está dizendo isso. Está dizendo O fruto! a palavra de Deus está crescendo aqui, começando com 8 irmãos, está 50, está fazendo 2. Então, aqui, se a obra cresce, a obra de Deus está crescendo. Não é teu fruto e não é fruto do pastor Adair. São frutos da obra, está multiplicando, está crescendo. O Senhor está aumentando, está acrescentando. Atos 2 diz que a igreja se juntava em oração, na comunhão do pão, da palavra, e acrescentava ao Senhor, à igreja, aqueles que se haviam de salvar. Então, se vocês aqui estão unidos no amor de Deus, estão comungando o pão, estão pregando, estão evangelizando, o Senhor acrescenta à igreja aqueles que vão se salvar. A obra está crescendo, mas não é fruto dos dois pastores. O fruto que eles têm que apresentar a Deus são as características do fruto do Espírito. Assim como toda igreja. Eu estou me referindo a ele porque eles são os pastores aqui, a gente está falando em frutos. Mas assim como nós, eles também têm que desenvolver, é esse o fruto que Deus quer ver. As características do fruto do Espírito. Mas, gente, eu canso de ouvir isso. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Nossa, eu falei isso hoje na minha oração. Eu tenho uma amiga que ela falava que era a síndrome de Gabriela. E isso é síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Isso são palavras do inferno, gente, para enganar o cristão. Eu falo para ele assim, com o meu esposo, por que tu é assim desse jeito? Ele fala, porque eu nasci assim e eu vou morrer assim. Eu falei, não, você não nasceu assim. Você pode mudar esse seu jeito, só você querer, mas é difícil. Nós precisamos nos encaixar em João 15. Aí, quando nós nos encaixamos em João 15, aí sim, esse
Olha, 49 semanas, 62 semanas. Eles voltaram para Jerusalém e aqui o Messias. Aonde que nós estamos? Deixa eu achar. Aqui. Olha, os 4 impérios até aqui. 483 anos. O Messias veio e morreu. 483 anos. Nós vamos ver nos últimos dias de Jesus, no seu ministério terreno, ele está seguindo com os seus discípulos judeus. Ele está na cidade, no país de Israel, está caminhando com os seus discípulos judeus. Uma mulher sirofenícia era gritando: Senhor, socorre-me, a minha filha está terrivelmente endemoniada. E ele está caminhando com os discípulos. E a mulher vem gritando atrás dele: Senhor, ajuda, minha filha está terrivelmente endemoniada. Os discípulos que estavam com Jesus, judeus, eles dizem assim: Senhor, despede essa mulher, ela está perturbando a gente. A mulher era sirofenícia, não era judeu, então ela era gentil. Não é judeu, é gentil. Senhor, despede essa mulher, ela está perturbando a gente. Aí Jesus fala para ela assim: eu vim para os meus, eu não posso tirar o pão dos meus e dar-os aos cachorrinhos. E aquela mulher gentílica, ela diz assim: mas até os cachorrinhos comem da mesa do seu Senhor. E aí Jesus para e se volta para aquela mulher. Ele está caminhando com judeus. A fé é com a gentia. Então ele vira e ele agora vai tratar com aquela mulher. Ele fala: grande é a tua fé, vai na proteção, na hora. Depois que ele trata com aquela mulher, então ele se volta e ele continua caminhando com os seus discípulos, os judeus. Isso é uma tipologia clara nos últimos dias de Jesus na terra. A mulher que grita e pede socorro é a igreja gentia. Ele está caminhando com os judeus. Eu vim para os judeus. O pão que eu trouxe é para os judeus. Ah, mas a fé está ali. Ele dá uma pausa para os judeus. Então ele se volta para aquela mulher. Ele se volta para a igreja gentílica. Depois que ele resolve a situação com aquela mulher, então ele volta a caminhar com os judeus. É exatamente isso que vai acontecer nos fins do tempo. É exatamente isso que Deus revelou para Daniel. Até o Messias, ele está caminhando com vocês. Ah, vocês se ajeitaram? Tudo bem, de boa. Aqui é dada uma pausa. Aí entra ela na igreja. Embora a igreja ter começado com os judeus, a gente vai ver lá em Atos 2, quando o Espírito Santo desce, quase 3.000 almas se rendem a Cristo. São quase 3.000 judeus. A maioria, 95% daquelas 3.000 almas eram judeus. Judeus de todas as etnias, das nações, que eles se juntavam em Jerusalém para a festa de Pentecostes. Eles aceitaram Jesus. Só que nós vamos ver perfeitamente no andar, no livro de Atos, que a igreja se torna gentílica. Deus levanta Paulo para trabalhar com os gentios. E os gentios vêm se levantando, aceitando. E os judeus foram deixando. E muitas coisas que eles tinham na mente que Deus tinha que fazer. Ninguém dá ordem em Deus.
Deus tem todo o tempo pré-determinado. Eles queriam um Messias que vencesse o Império Romano e reinasse sobre eles. Não era isso que eles iam fazer. Eles se gabavam de que agora o templo estava muito bonito, todo cheio de pedras. Herodes, a essa altura, tinha trabalhado o templo estava um prédio muito lindo. Mas agora eles se gabavam do templo. Os próprios discípulos falaram, olha, que templo lindo. Aí Jesus já fala assim, olha, vai chegar o tempo que não vai ficar pedra sobre pedra. No ano 70, depois de Cristo, da era cristã, se cumpriu essa palavra de Jesus. Porque o templo foi literalmente destruído novamente. Novamente. Eles ficaram sem templo e estão até hoje, desde o ano 70 da era cristã, até hoje eles não têm um templo. Deus tira. Por quê? Porque ele está falando assim, a confiança está em mim. A confiança está em mim. A igreja perseguida, ela foi a igreja que hoje é perseguida, queridos. Ela está dentro do oeste do continente africano, do leste do continente africano até o oeste do continente asiático. Forma um retângulo que nós chamamos de janela 10 por 40. Exatamente esse retângulo é toda a região onde Paulo fez as 3 viagens missionárias e evangelizou a pé todo aquele povo. Então, eles receberam o evangelho antes de nós. Só que o evangelho lá foi desprezado. O evangelho foi deixado de anunciar. Então, veio o Islã e tomou conta. O Islã, o budismo e muitas outras seitas. Hoje, a maior delas é o Islã. Eles sofrem a perseguição, por quê? Porque quando eles receberam a palavra lá atrás, eles deixaram de anunciar a palavra. Se nós deixamos de anunciar a palavra, nós também sofreremos as consequências. Eles estão sofrendo a consequência, nós também sofreremos a consequência. Muitas vezes se levantam contra a igreja. Aqui talvez nunca tenhamos a perseguição que tem lá. Mas a perseguição para a gente já existe através das leis. Temos que aceitar o homossexualismo, temos a hora que eles cismar que querem casar, o pastor daí vai fazer meu casamento. Aí a coisa pega, porque o pastor daí vai falar, eu não caso, porque eu conheço a palavra. E aí já parte para um judicial. Quer dizer, sofrimento. A igreja está sendo oprimida através de leis. E a gente? O que a gente faz? Ano que vem tem eleição de novo para governador. A gente vai continuar falando mal do governador? A gente vai continuar falando mal do presidente? Se chegou lá porque Deus permitiu, Deus colocou lá. Não foi o homem, foi Deus que colocou. E não orava agora, porque não falou a Não, tem que orar. Mesmo se chegou lá, quem foi que eu não votei? Mas não importa, eu tenho que orar. não voto, para coisar, mas não fui aí. Irmão, porque isso vai solucionar todos os problemas do Brasil? Não, mas eu tenho que orar. Eu tenho que orar. É obrigação da igreja. Vou lá, vou escolher o meu voto consciente. O ano que vem é para governador, para prefeito. Tenho que escolher o meu voto consciente, mas não importa quem é que vai subir, chegar na cadeira da nossa cidade. É o homem que Deus determinou. Eu tenho que orar por ele. Como igreja, eu tenho que orar por ele. Abençoa, Senhor. Toma as regras da nossa cidade. Seja o Senhor da nossa cidade. Porque quanto mais a nossa boca proferir, mais nós vamos fazer aquilo que o diabo quer. E com isso, nós vamos claramente
coisa tem tudo a ver com a outra. Uma coisa tem tudo a ver com a outra. Toda a nossa vida tem a ver com desenvolver ou não as características do fruto do Espírito. Do jeito que eu trato meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus vizinhos, meus patrões, do jeito que eu trato quem chega perto de mim, está falando claramente se eu tenho as características do fruto do Espírito ou não. E se eu não tiver, João 15 diz que ele amar a todos literalmente. Literalmente. Não importa o que seja. Pode ser o pior macumbeiro que está fazendo macumba para mim. Estou orando por ele. Eu estou amando ele. Eu estou amando ele. Nós precisamos. A nossa vida tem a ver com o fruto do Espírito. Se não temos fruto, corta. Sabe onde é que ele corta? No arrebatamento. Está todo feliz dentro da igreja, dentro do templo, sou crente. Jesus veio e continuou no banco da igreja. Continuou no banco da igreja. Então a palavra de Deus, quando nós aprendemos, quando nós tomamos consciência, nós precisamos viver. Gente, não é fácil. Eu não vou dizer que é fácil. Não é fácil. Mas precisamos. Senhor, está difícil de amar aquela criatura. Mas me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda. Me enche de amor por ele. Eu não estou conseguindo amá-lo. Espírito Santo me ajuda. Espírito Santo me ajuda. Eu tenho que brigar por aquilo que eu sou. Porque eu vou responder eu diante de Deus. Eu não vou responder pelo próximo. O próximo, deixa ele responder para Deus. Agora, eu tenho que amar ele. Eu tenho que amar ele. Os que iniciaram as histórias, os relatos do Novo Testamento, eles tinham toda essa palavra nas mãos. E eles não reconheceram o Messias por quê? Porque eles não viviam a palavra. Eles não viviam. Por que nós estamos aprendendo? Porque nós precisamos viver a palavra. Nós precisamos viver a palavra. Jesus está deixando bem claro assim, olha, eu determinei 70 semanas para Israel. Igreja, vocês não vão entrar na grande tribulação, mas vocês precisam ter o fruto. Vocês não entram lá, mas vocês precisam ter o fruto. Cada um tem que cumprir a sua parte. Israel não cumpriu a dele, vai sofrer os horrores da grande tribulação. Nós vamos estudar o Apocalipse. Nós vamos entender um pouco de tudo o que vai acontecer na grande tribulação. É terrível. É terrível. Israel não fez aqui, vai sofrer lá. Para nós, a história é outra. Se eu não viver aqui, nem lá eu tenho outra chance, eu já estou no inferno. Porque nós vivemos a era da graça. Eles viviam a lei. Por isso eles vão ter uma oportunidade na era da graça. Porque a grande tribulação está na nossa era ainda. Está na nossa era. Agora, nós estamos na era da graça. Nós estamos aprendendo tudo isso. Nós estamos entendendo tudo isso. Se não viver, Isso tem tudo a ver com o coração aqui aprontado. tudo a ver. Tudo a ver. Porque só o coração quebrantado crê em Jesus e se sujeita a tudo o que ele quer. O coração orgulhoso não atenta para a palavra de Deus. Amém, meu Deus? Amém. Então, para que nós estamos estudando? Porque eu preciso viver a palavra. Eu preciso viver Deus. Eles não souberam. Nós estamos vendo que Deus fala e Deus cumpre. Deus fala e Deus cumpre. Deus falou para ele, vocês não fizeram, vocês vão para a grande tribulação e Deus está cumprindo a palavra. Para nós, a mensagem é: dê fruto. Vocês querem chegar lá? Dê fruto. Tem fruto? Chega lá. Não tem fruto? Não chega lá. Corta. Amém, queridos? Amém. Deus abençoe cada um.
grupo e lá está as continhas feitas, está tudo explicadinho. Quem tiver dúvida, não fique com dúvidas. Pode perguntar que a gente esclarece. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe a semana de Israel.